Boa tarde, terceiro ano. Olha só, eu preciso que vocês abram a apostila na página 113, no livro de ciências. Nós vamos observar algumas imagens. Nesse capítulo, nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos animais. Classificar. Mas o que é classificar? Vocês lembram lá na educação infantil, no primeiro, no segundo ano, quando vocês classificavam alguns brinquedos, vocês separavam em alguns grupos? Isso, classificar é separar em grupos. Por exemplo, se eu tenho alguns brinquedos que têm rodinhas e outros que não têm, vou separar. Separo num grupo os que têm rodinhas e outros que não têm. Outra forma da gente separar em grupos, as formas geométricas, por exemplo. Eu vou separar os triângulos dos quadrados, ou posso separar em cores também, não posso? Isso é classificar, isso é muito fácil. Então, para a gente poder classificar algo, a gente precisa conhecer. É isso que o cientista faz. Ele conhece muito bem primeiro para depois ele classificar em grupos, ok? A gente pode perceber aqui que o cientista ele está observando as imagens do raio-x, de como é por dentro o ser humano, a cobra e a minhoca. A gente pode perceber que o ser humano ele é formado por ossos, por vários ossos. A cobra também tem. E a minhoca, será que tem? Eu acho que não está aparecendo ali, então ela não tem. Então, o que ele fez aqui? Ele está separando invertebrados e invertebrados. Está separando em dois grupos, tá? Os que têm coluna vertebral, que possui ossos, e os que não possuem. Aqui a gente pode perceber que o ser humano ele é formado pela coluna vertebral, que é o que sustenta o nosso corpo. Vamos passar para a próxima página. Eu tenho aqui, ó, na página 114, o cientista também ele está catalogando, ele está tentando separar ali os animais. Se fosse você, como você separaria esses animais? Eu posso observar aqui que os animais não são iguais, eles são diferentes, mas eu posso agrupá-los. Por exemplo, aqui eu posso perceber que a borboleta e a abelha têm asas, mas o escorpião não tem asas, a formiga também não tem asas. Posso então separar em dois grupos, um grupo que tem asas e outro que não tem? Posso, então isso é classificar, ok? Na página 115, diz assim, a Pro vai ler para vocês, acompanhem junto com a Pro, tá bom? Na página 115, por que classificar? Imagine que você ganhou de presente um pacote com 2.000 figurinhas de jogadores de futebol de diferentes períodos, países e times. Imaginem agora que vocês têm essas figurinhas na mão de vocês, tá? E vocês precisam organizar elas, organizar em grupos. Como é que vocês vão classificar? Como é que vocês vão organizar? Vocês vão pensar na casa de vocês aí e vão escrever. Como é que eu poderia organizar? De repente eu poderia organizar por time, não é? Aqui, pessoal, na número 2, compare a sua resposta com a de um coleguinha. Infelizmente a gente não vai ter essa possibilidade, né? Porque vocês estão em casa, não tem coleguinha do lado. Então essa número 2 não precisa responder, pode deixar em branco, tá? Aqui eu tenho no clique o que é classificar, é uma definição que a gente já conversou, né? Classificar, então, é agrupar elementos semelhantes. Na natureza existem incontáveis animais de diferentes tipos. Vocês lembram dos biomas? Agora a Pro lembrou de uma coisa importante. Vocês lembram dos 6 biomas que existem aqui no Brasil? Existem muitos tipos de animais. Imagina o trabalho que deu para esses cientistas catalogarem, escreverem e classificarem esses animais, né, em grupos. Então, a gente continua aqui a leitura e diz assim: para simplificar o estudo dessa imensa variedade de bichos, os cientistas resolveram classificá-los em grupos conforme as características de cada um. Cada animal tem as suas características, assim como nós também temos as nossas características. Aqui a gente pode perceber vários animais: a pantera, a cobra, o mico-leão, a onça-pintada, a raposa, o ganso, o papagaio, a formiga. Olha só, a formiga bem pequenininha, eu poderia separar em animais grandes e pequenos, não poderia?
Poderia sim. Depois da formiga, a gente tem o gafanhoto, o beija-flor, o peixe, o urso, o elefante e a baleia. O que vocês vão ter que fazer? Na atividade número 3, está pedindo assim: qual critério você utilizaria para classificar os animais mencionados na página anterior? Mencionados na página anterior seriam esses aqui que a Pro mencionou agora para vocês, que vocês podem observar, e vocês vão usar um critério para classificá-los. Agora, qual critério que eu vou usar? Vocês vão pensar aí. Pode ser por tamanho, pode ser por cor, número de patas, por exemplo, a maneira que ele se locomove, quais os que rastejam e os que não rastejam, os que andam, ok? Muito fácil, né? Na número 4, vocês vão recortar as imagens da página 211 e colar aqui nesse espaço, tá? E vocês vão agrupar esses animais usando a classificação que vocês escreveram aqui na número 3, ok? Muito bem, boa atividade para vocês. Qualquer coisa, a Pro está à disposição de vocês no grupo WhatsApp, ok? Beijinho, amo vocês.